Suzilene, assim. Eu acho que a questão colocada pelo Edson acaba por fazer um bocadinho uma parte do balanço do que poderia ser as autarquias. Eu também tinha pressuposto que as intervenções hoje era mais recolher de contributos do que seria a participação da diáspora para as autarquias, porque eu não concordo com a observação de que não temos nada a ver com as autarquias. No contexto que estamos a viver hoje estamos em Portugal, amanhã, daqui a uma semana, podemos estar em Cabo Verde, daqui a um mês podemos estar em Luanda. No contexto que estamos a viver neste momento, eu acho que a partidarização das questões de desafios que o país tem é o pior caminho. É o pior caminho para a sua solução. A despartidarização das questões, levar as questões como um todo nacional, que é o desemprego, o desenvolvimento económico, a pobreza, melhores condições de saúde, é o nosso maior desafio para Cabo Verde, porque nós somos um país que só produz 20% do que consome em termos alimentares. 80% temos que comprá-lo. E não há como contornar aquela situação. Nós, quando falamos em política, criticamos, temos que ter um contexto real. O Edson colocou aqui 3 questões que eu achei muito pertinentes, porque quando se fala em sufoco dos autarcas, será que só não é sufocado o autarca pela sua própria incompetência, pela sua própria falta de mérito, de visão, de estratégia no exercício do seu desempenho como presidente da autarquia? Porque o autarca tem que ter acesso à verba que lhe é atribuída no orçamento para aquela autarquia, mas também o autarca tem que ter visão, tem que ter estratégia, e ele tem legitimidade de atrair recursos, de fazer como? Utilizar os meios humanos, os recursos naturais que tem na sua autarquia para transformá-lo em desenvolvimento económico, para melhoria de condição de vida. A nossa economia sobrevive parcialmente do turismo, uma questão que o Edson colocou aqui bem. O que é que os autarcas fazem em termos de plano de ação turista, programa de ação, de atividade, de ocupação dos turistas em Cabo Verde? Cada autarquia devia ter feito um levantamento cultural, o que é que a sua ilha ou a sua autarquia dispõe para fazer um programa composto de atrativo, de atração, de ocupação dos turistas, e transformar este programa de ocupação dos turistas em meios financeiros. Eu acho que o maior desafio até do próprio Ministério da Cultura, em vez de, porque no momento, nos próximos anos, infelizmente não vai ser possível nós conseguirmos oficializar o crioulo perante a prioridade dos outros desafios que nós temos pela frente, seria como transformar a riqueza cultural de Cabo Verde em recursos financeiros para ajudar a nossa economia. Nós não produzimos, não temos recursos naturais, temos que procurar o que nós temos em termos de recursos humanos e potencialidade de cada ilha. Há ilhas que é pela pesca, há ilhas que é pela agricultura. Transformação dos produtos alimentares. Não é aceitável, por exemplo, um país como Cabo Verde, as vendedeiras trazem Congo Verde da Ilha de Santiago, carregam no barco em péssimas condições, vão vendê-lo numa outra ilha, como por exemplo São Vicente. Num dia é 250 escudos, no outro dia é 200, vai até 50 escudos ao litro e não se compra. O Congo sangra na ilha de São Vicente. Eu acho que não é preciso haver um grande investimento para nós conseguirmos
congelar o Congo, conservar o Congo para ser utilizado numa outra altura quando não há abundância de Congo. São luxos que Cabo Verde não devia dar. Isto é um desafio para cada autarca. Eu acho que antes do autarca fazer o seu plano de atividade, ele devia fazer um levantamento da sua ilha, da sua autarquia. O que é que contém naquele espaço? O que é que ele pode transformar? Não há nenhum governo com poder de impedir o desenvolvimento deste autarca. Não há. A não ser pela própria incompetência, falta de mérito e visão do autarca. Uma outra questão... Portanto, eu só peço que respeitem aqui os nossos oradores, disponibilizaram para estar aqui connosco e esclarecer as questões. Outra questão. Quem não quer estar aqui dentro, quem acha que não consegue estar sem interromper, então, por favor, que se retire. Peço imensa desculpa. Outra questão que também colocou o Edson, eu, no exercício da minha função de primeira secretária do partido, apesar do tempo ser escasso, eu fiz para poder entender, ainda estou na fase inicial, já o fiz com 4 autarquias que eu queria perceber e conhecer em números no papel em que consiste os acordos das autarquias aqui com Cabo Verde. E eu confesso, fiquei mais uma vez, não vou dizer escandalizada, mas próximo, porque os acordos consistem em investir de forma alargada para lá em Cabo Verde, na educação, na formação. E o que é que nós fazemos com os jovens de origem cabo-verdiana e cabo-verdianos que estão aqui? Não seria prioridade dessas autarquias investir em primeira mão nos jovens cá? Não seria? É uma questão que vamos ver daqui para a frente. Porque está por provar a qualidade de vida dos cabo-verdianos lá é melhor do que a qualidade de vida dos cabo-verdianos cá. A distribuição da bolsa de estudo durante muitos anos foi desigual. Os cabo-verdianos, os alunos lá, tinham acesso à bolsa de estudo, vinham para Portugal formar e iam-se embora. Os alunos cá não concorriam em igualdade de circunstâncias, porque o concurso, a média exigível para os alunos cá era diferente da média exigível dos alunos que vieram de lá para cá. Quer dizer, nós contribuímos também para investir mais na condição humana dos cabo-verdianos lá do que os cabo-verdianos cá. Foram muitos erros consecutivos. Agora temos que tentar contornar o que ainda for possível conseguirmos contornar. Em relação a questões, aos desafios, eu também vou responder a questão do Susano, que ele colocou, e bem, que é o excesso de tempo que as pessoas mantêm nos cargos em Cabo Verde. Eu costumo fazer uma leitura mais económica. Eu acho que, em igualdade de circunstâncias, 2 economistas. A este economista foi-lhe dada a possibilidade de 3, 4, 5 vezes ter cargos que, para além de ter o ordenado normal, tem ordenados invisíveis. Está-se a conseguir capitalizar 2, 3 vezes mais este cidadão em relação àquele cidadão. Cabo Verde, inevitavelmente, vai ter problemas daqui para a frente, pelo excesso de qualidade, pela quantidade de quadros, e nós vamos ter que fazer harmoniosamente esta partilha. Ter igualdade de oportunidades, porque não ter igualdade de oportunidades também pode ser considerado um crime económico. Aliás, a má distribuição dos cargos, a má distribuição de riqueza no mundo é que proporciona uma parte a ter boas condições de vida e a outra parte a não ter quase acesso a nada. Outro desafio para as autarcas em Cabo Verde é a lei é clara, a lei é transparente em relação a um cidadão cabo-verdiano só pode ter acesso a terreno através da Câmara para habitação uma única vez. Se for segunda vez, só se for para investimento. Mas em Cabo Verde acontece que há cidadãos, através da Câmara, já vão na segunda ou na terceira moradia. E com casas de dimensões que a pessoa pode ter capital, pode ter possibilidades de comprar. Mas Cabo Verde não pode ser gerido num futuro imediato. Tem que ser gerido em função da sua juventude,
da sua juventude. Aonde é que a juventude vai fazer as suas casas? Eu acho que também é um desafio dos autarcas rentabilizar em Cabo Verde mais em termos de altura. Em vez de um cidadão, porque tem poder económico, eu conheço uma casa em Cabo Verde, a senhora tem uma casa com 2.500 metros quadrados. Enquanto que temos uma longa lista de espera na mesma ilha que é São Vicente, de pessoas à espera de comprar terreno para fazerem as suas casas. Nós vamos ter que mudar a direção, a bússola, porque o maior erro que pode-se cometer é quando não aceitarmos que realmente não é naquela direção. Temos que alterar aquela direção. Outra questão que eu queria, comecei por responder a questão de Susana, depois inverti, era o tempo de permanência. Já acho que também já respondi. O Susano perguntou-me em relação ao funcionamento da JPI, acredito. Eu vou responder o Susano, se calhar de uma forma inteligentemente contornada, que é o seguinte: a minha visão, a minha forma que eu pretendo fazer política aqui em Portugal vai ser a seguinte: não é possível neste momento, neste contexto, os partidos funcionarem de forma fechada. Nós vamos ter que abrir o partido à sociedade, abrir a participação da sociedade. Realmente aceito a crítica que no nível populacional que temos de juventude aqui em Portugal é de imediato, é já a seguir. Tem que ter outra linha de orientação. A organização das juventudes partidárias não podem ser reduzidas, nem mesmo a sua direção, a jovens estudantes, porque os estudantes para já estão de passagem por Portugal. Tem que integrar a direção dessas estruturas partidárias com jovens quadros, com jovens da comunidade. Senão, o que é que nós afinal estamos a fazer? Estamos a criar estruturas partidárias para prepararmos o nosso futuro político em Cabo Verde? Não é esta a nossa missão. Não é esta a nossa missão. Portanto, eu vou dirigir o trabalho político aqui em Portugal para a comunidade. Eu estava a responder a questão do Edson, fazendo o seguinte, tentando saber, porque a lei do retorno, por exemplo, foi aprovada. Não existem leis definitivas. Todas as leis podem ser contornadas. Todas as leis, por mais gravosas que elas sejam, podem ser contornadas. Contornadas como? Com a nossa intervenção. Mas ninguém individualmente, nem nenhuma associação, nenhuma organização, nem mesmo os deputados pela diáspora têm poder interventivo se não for uma união da comunidade, um casamento da comunidade, dar voz, porque o trabalho do cabo-verdiano aqui em Portugal lhe dá direito de não baixar a cabeça, lhe dá direito de levantar a cabeça e discutir pelos seus direitos. O cabo-verdiano aqui em Portugal é tido como a mão de obra mais qualificada. O cabo-verdiano construiu praticamente os edifícios físicos aqui em Portugal. Nós vamos ter que dividir a culpa pelos próprios tidos, na altura como subempreiteiros da construção civil, que não conseguiram, ou por falta de experiência, ou por falta de mérito, ou por alguma vontade de ter e não ser, pensar no futuro, nem deles próprios, na segurança social, quanto mais dos seus trabalhadores. Eu acho que a lei vai ser possível contorná-la, porque basta o cidadão ter tido 3, no mínimo, meses de desconto na segurança social. É uma questão que nós vamos ver se esse cidadão ter documento caducado ou não, vai voltar para Cabo Verde. A título informativo, eu vos deixo aqui que nós todos, PSV, MPD, toda a comunidade, vamos ter que ser portadores desta informação, porque o que consiste a lei do retorno basta a pessoa ter o documento caducado, pode ter tudo em dia, já é razão suficiente para ser enviado para o seu país. É razão suficiente. O que não abrange, aí está fora de questão, independentemente de ter documento ou não, é, sendo mulher ou homem, ter um filho que nasceu em território português. Este cidadão já, em contexto algum, é abrangido pelo retorno. Nós, neste momento, ainda, por enquanto,
estamos a ter, segundo a informação das autarquias, é retorno voluntário. São os cabo-verdianos que estão a dirigir as autarquias a pedirem que querem regressar a Cabo Verde. Nós todos aqui, a comunidade, se juntar esforços para ajudar, porque há casos pontuais, eu já estive com casos em mãos, de jovens e não só, que basta um termo de responsabilidade para conseguir renovar o seu documento. Sim. Eu queria também aproveitar este minuto para fazer a conclusão. O PSCV vai apresentar-se no dia 1 às eleições autárquicas de forma humilde e assumindo o resultado que o povo conferir. Portanto, o PSCV é um partido maduro, não vai às eleições com a arrogância da vitória, mas vai determinado, sim, para conseguir a vitória. A título informativo, no próximo mês de julho, vamos realizar, o PAICV vai realizar um encontro com a comunidade cabo-verdiana aqui em Portugal e toda a comunidade é convidada, independentemente da sua cor política. Nós vamos discutir as questões que dizem respeito à comunidade neste momento, que é o desemprego, a segurança social, a integração, a participação cívica, que muitas vezes condicionou e limitou os nossos direitos e os nossos deveres. E eu deixo aqui também um desafio, já é tempo, pelo número de cidadãos cabo-verdianos que já têm nacionalidade portuguesa, negociarmos com os autarcas, porque vai haver eleições portuguesas no próximo ano, a participação de cabo-verdianos nessas listas. Porque aí sim, desta vez, nós vamos fazer essa exigência. Obrigado.